E aí, vamos estudar a lição? Alguns textos são citados na lição de hoje, como por exemplo Romanos 2:4, Tito 3, verso 4 e 5, e fala que devemos absorver a bondade, as coisas boas que o Evangelho nos proporciona, e essa absorção implica em termos experiência. E a Bíblia nos desafia a não vivermos a experiência de Paulo, de Pedro, de Abraão, de José, de Davi e tantos outros. A Bíblia nos desafia intrinsecamente a vivermos a nossa própria experiência com Deus. Exatamente. De que vale os outros ter tido uma experiência se eu não tive a minha com Deus? A experiência, é top. Só que olha só, não vale a tua experiência no seguinte processo de interpretação. Bom, aqui na Bíblia estava escrito, e eu estive conversando com Deus, e ele me revelou que o significado do texto bíblico é isso, 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 isso. Quer dizer que a tua intimidade com Deus está acima da revelação do Espírito Santo existente na palavra. Ou tipo assim, bom, eu estudei que o sábado é o dia do Senhor, mas eu vou conversar com Deus para saber se isso é verdade. Deus já revelou na palavra, mas a tua experiência está acima da revelação bíblica. Ou seja, a tua experiência é superior à revelação da palavra. Tem alguma coisa errada aí, irmão. E você acredita na tua experiência como te caracterizando melhor do que outras pessoas, então você também está com um problema. Quando você começa a se sentir melhor do que os outros, acima dos outros, em primazia em relação aos outros, porque você tem uma experiência que eles até então não tiveram. E no mundo de uma forma geral, a experiência é muito válida. É claro que você quer contratar um trabalhador com experiência, um engenheiro com experiência, um arquiteto com experiência, um pastor com experiência. É óbvio que a experiência conta muito no desenvolvimento de uma função. É óbvio que a experiência tem uma relevância muito grande, só que a relevância da experiência não pode ser colocada acima da relevância da palavra, que fique isso claro. Assim como na lição de ontem nós não colocamos a tradição acima da palavra, nós também não colocamos a nossa experiência pessoal como elemento acima da palavra. Nada supera a revelação da palavra, que é a perfeita e clara vontade de Deus. Se ligou aí? Outro dia eu peguei um táxi e o taxista me tratou muito mal. E eu disse para ele mais ou menos onde eu queria chegar, porque eu não sabia exatamente o nome da rua, mas conhecia o bairro, e disse, por favor, segue por aqui. E ele brigou comigo, estava enfurecido, sabe-se Deus por que motivo. E ele, em algum momento, no seu aborrecimento, ele disse, eu tenho experiência e sei o que estou fazendo. Isso é experiência? Cometer um erro sucessivo, especialmente de tratar mal o cliente em nome da experiência, isso não é experiência, isso é burrice. O indivíduo que diz que tem 20 anos de experiência cometendo os mesmos erros do primeiro ano, isso não é experiência, isso é ineficiência. E sabe de uma coisa? A experiência nos diz que é melhor não confiarmos na nossa própria experiência, mas confiarmos na revelação da palavra, que é o melhor. Os discípulos na tempestade do lago lá, no lago da Galileia, eles quiseram resolver a tempestade com sua própria experiência. E quando não conseguiram, buscaram a Jesus que estava adormecido. Acordaram o mestre para ele resolver o problema. Nossa experiência pode ajudar em alguma coisa, mas no que diz respeito à salvação, a autoridade pertence a Jesus e não à nossa experiência. Preste atenção com isso, tenha a sua experiência com Deus e que nessa experiência a palavra esteja acima do que a gente acredita, porque ela é que revela a nossa necessidade de intimidade com Deus em nome de Jesus. Deus nos ajude. Pai querido, ajuda-nos a ter uma experiência contigo, baseada na palavra, como revelação suprema em nome de Jesus.